Marília Marton nasceu em 23 de julho de 1977 na cidade de São Paulo. É graduada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade 9 de Julho, atuou como secretária de governo da Prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Também trabalhou na Prefeitura da cidade de São Paulo. Foi ainda chefe de gabinete nas Secretarias da Educação e da Cultura do Estado de São Paulo. Com ampla experiência em gestão pública e promoção cultural, assumiu o cargo de secretária estadual da Cultura e Economia Criativa a convite do governador Tarcísio de Freitas. Secretaria que nos primeiros meses de governo incorporou o termo indústria ao nome da pasta, ampliando a abrangência das ações estaduais do setor cultural. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista, o programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, com muita informação e sempre muita qualidade. O programa Conexão Paulista recebe hoje a secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, Marília Marton. Bem-vinda, secretária. Muito obrigada, eu que agradeço. Para nós é sempre muito bem-vindo estar podendo falar sobre o que a Secretaria vem promovendo, quais são as nossas expectativas futuras. E sem vocês da imprensa isso seria muito impossível. É a melhor e a forma mais fácil da gente poder comunicar com as pessoas. Então eu que agradeço. Obrigada. No programa de hoje me acompanham os jornalistas Thales Maurício, chefe de redação da TV Alesp, e Bruno Oliveira, chefe de produção também da Rede Alesp. Muito obrigada pela colaboração dos dois, Thales. É um prazer, obrigado pelo convite e vai ser muito legal bater um papo aqui com a secretária e com todos vocês. Bruno? Olá, Mari, Thales, secretária, um prazer poder fazer parte dessa entrevista e conhecer um pouco mais sobre o que está sendo feito no Estado nessa área tão importante que é a cultura. Muito bem, secretária, gostaria de abrir aqui o nosso bate-papo hoje com uma pergunta que a gente conversava nos bastidores sobre quais são os principais desafios da senhora hoje à frente dessa pasta. E a senhora comentava comigo que é justamente retomar a cultura nesse momento pós-pandemia. Como isso tem sido retomado no estado de São Paulo? A gente precisa também dar uma rememorada de como foi que aconteceu, né? No ano de 2020 a cultura fechou, foi a primeira a fechar. E a gente foi os últimos a voltarmos a funcionar no Estado. A gente entende que os fazedores de cultura foram realmente muito prejudicados durante esse período e a retomada, na verdade, tem muito a ver com as possibilidades das pessoas voltarem a consumir cultura. As pessoas perderam o hábito de ir no teatro, elas perderam o hábito de ir no cinema, elas perderam o hábito de passear. Então, esse é um momento em que a gente para olhar exatamente como podemos atrair as pessoas de volta para os espaços culturais. Então, é muito importante que a gente olhe para a cultura como uma forma realmente de retomar aquilo que é uma coisa chamada formação de público. O público precisa voltar a querer estar conosco. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem, muito grande. E o importante nesse momento, inclusive, é que a gente também volta a discutir qual é o papel da cultura na vida das pessoas. O que nós contribuímos na vida das pessoas? Por que nós somos tão importantes? Então, eu vi a abertura do programa falando exatamente sobre a mudança do nome da secretaria e para nós isso é muito importante porque ao incorporar a palavra indústria, ela é um pouco diferente, tá? A gente não aperta parafuso, um pouco da cabeça, mas não apertamos parafusos. O que a gente faz é realmente ter uma cadeia produtiva muito ampla, que foi muito percebida na pandemia, quando a gente viu muitas pessoas ficarem desempregadas. E aí deu luz a uma coisa que as pessoas um pouco ignoravam, que é exatamente o que a cultura tem no seu rol de pessoas envolvidas, de fazedores de cultura, que têm profissões enormes, que a gente, inclusive algumas delas que não são nem reconhecidas ainda. Então, é um momento muito importante que a gente chama a cultura para também se olhar, né? Olhar para dentro, para poder realmente criar aí uma política pública, de fato, que atenda não só os fazedores, mas também atenda essa democratização da cultura. O setor cultural foi um dos mais prejudicados na pandemia, junto com o turismo também.
Qual que é a avaliação que a senhora faz? O setor cultural já conseguiu se recuperar? Quais têm sido os desafios para o Estado para conseguir colocar a cultura de novo ali como algo primordial na vida das pessoas? Então, Thalys, a cultura voltou, tá? Então, a gente tem os teatros abertos, alguns fecharam porque não conseguiram sobreviver, mas em grande parte a cultura voltou. Ela voltou, você voltou a ter espetáculos, você voltou a ter shows, você voltou a ter um consumo razoável, ainda não lotado. Eu fico muito feliz quando eu vou num teatro e eu olho para trás e aquilo está lotado, porque isso é muito gratificante para nós. Mas a gente ainda tem um fazer cultura que precisa de uma reanálise. Então vamos lá, na cidade de São Paulo, se você me perguntar hoje, nós temos palco suficiente? Não. Nós não temos palco suficiente na cidade de São Paulo. Aí você pergunta, quantos palcos precisa? Se eu tiver 10 palcos a mais do que eu tenho hoje, eu vou ter espetáculo para todos esses palcos. Aí a pergunta é a seguinte, que tipo de espetáculo? Espetáculo para quem? Quem vai consumir esse espetáculo? Então, esse é o momento que a cultura precisa parar e olhar para si. A gente, sim, quer estimular mais a abertura de palcos. Acho que quando a gente está olhando a questão do centro da cidade de São Paulo, em especial, isso está sendo observado, a necessidade de ter mais espaços culturais, porque a gente tinha aqueles grandes cinemas que são tombados, não devem, de forma alguma, serem desmontados, mas, obviamente, não tem mais sala de cinema com 5.000 pessoas. Não é no Brasil, não tem em nenhum lugar. Então, o que se faz com esse espaço? Óbvio, mais palco. Para outras coisas. Hoje a gente tem uma coisa chamada palcos múltiplos, que podem atender vários tipos de expressões artísticas. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter. Então, a cultura, ela voltou, ela está viva, ela está atuante. Nós temos todos os nossos equipamentos a todo vapor. Agora, ela pode muito mais. Ela já podia antes. A discussão sobre a democratização da cultura, ela é uma discussão muito pertinente. Ela existiu 100% no passado? Claro que não. Mas ela precisa existir. Então, eu acho que essa é uma discussão. Já que a gente está aproveitando para discutir, né, houve um gap e a gente tem uma retomada, como que nós podemos fazer aquilo que já existia muito melhor para ser muito mais acessível, para ser mais democrático do que já foi? Bruno? Secretária, há mais ou menos uns 15 anos, teve início, pelo menos aqui na capital, a virada cultural. Anos depois, também se estendeu para cidades do interior do estado de São Paulo. E me parece algo já consolidado no estado. Qual que é a sua avaliação desse evento, digamos assim? Aqui na capital, a gente teve até algumas situações, alguns problemas em relação a descentralizar, por conta de algumas situações que aconteceram na capital. Mas como é que você avalia tanto a virada cultural aqui na capital, mas principalmente no interior, porque aí o Estado também tem esse trabalho mais atuante, e se você pretende, na sua gestão, ampliar, modificar, enfim, como é que você avalia a virada cultural? Na verdade, a gente não terá mais virada cultural. A virada cultural do Estado, a gente teve um encontro com os gestores municipais, logo quando eu cheguei, e uma das avaliações que a gente tem da virada é que ela tem, no caso do Estado de São Paulo, aí teria que perguntar na capital, porque na capital não há envolvimento do Estado, mas uma avaliação que nós fizemos com os gestores é extremamente cara para um único dia. E você tem uma produção artística no interior de São Paulo muito grande. E ela acontece durante o ano. Então, para nós, existe uma coisa que é importante, que é como eu ajudo o município a potencializar aquilo que ele já faz. A virada cultural, ela era uma aeronave que chegava no município num dia, era gasto um dinheiro razoável. Sim. E no dia seguinte não existia mais nada. A cultura é muito ruim isso. Então, o ideal é que a gente possa, de fato, ter políticas mais perenes, que a gente tenha mais constância de presença do Estado no interior e que seja para estimular as culturas do interior. Significa que o interior não tem direito a receber um grande artista? Claro que tem. Mas para receber um grande artista, não precisa estar numa virada cultural. Pode ser num outro evento. Um exemplo. Santa Bárbara do Oeste tem o maior festival de rock do interior. Ninguém sabe disso. Duvido que se eu perguntar na rua, alguém vai saber disso. Existe.
Por que que eu faço a prefeitura gastar uma estrutura para uma virada cultural e, ao invés disso, eu pego um artista que seja consagrado, que era esta a proposta da virada, e não coloco neste festival? E estimulo um festival que já existe, que precisa ser divulgado, que a gente precisa estimular o turismo da região, para que a gente amplie a nossa participação e fortaleça a região. Eu não estou mudando nada, é a mesma coisa com uma lógica diferente. Mas aí com um gênero musical específico. Como a gente acontece em várias cidades. A gente tem cidades que têm festivais de jazz, a gente tem... É que as pessoas não conhecem o que a gente produz. Então, ao invés de eu aparecer com uma aeronave do nada para colocar um programa, simplesmente dizer que é um programa do Estado, qual é o sentido disso? O Estado, ele tem que ajudar o município a fazer a sua política cultural, não atrapalhar o município. Haviam prefeituras que dedicavam mais de 50% do seu orçamento para fazer a virada cultural. Não faz sentido isso. É melhor o município olhar para a sua região, falar, não, aqui é uma região de viola caipira. Vou fazer um festival de viola caipira, extremamente tradicional, extremamente importante para o interior. E eu vou lá e digo, então você vai fazer um grande festival? Tá bom. Quem é uma referência que as pessoas vão querer ir para lá assistir? Eu vou pagar o mesmo artista que eu pagava para ir numa virada, só que eu vou colocar uma cereja no bolinho do município. O município melhora a sua arrecadação, o município já tem a sua tradição, a gente reforça a tradição do município e eu não deixo de colocar um grande artista consagrado que queira eventualmente ter essa sua participação no interior da capital, no interior do estado. A gente só vai potencializar. É uma lógica de olhar o estado a partir do olhar das pessoas da sua localidade. Isso é uma coisa que, obviamente, eu tenho uma vantagem de ter passado 6 anos na Secretaria da Cultura como chefe de gabinete. A gente viu a virada ser implantada, eu vi como a virada aconteceu nos primeiros anos e vi ela indo água abaixo. Por quê? Porque ela tinha, primeiro que a virada, ela tinha o sentido de passar 24 horas de evento. Vamos combinar, gente, rave não é para as pessoas. Numa cidade do interior, ninguém faz rave. É muito melhor um festival de 3 dias do que uma rave. Você tem muito mais capilaridade, você tem muito mais atração de público, porque o que acontecia? 1h da manhã você começava a ver o público ir embora. Quem ficava? Os jovens? Não, na maioria parte não, porque também a grade de apresentação não era tão atrativa. Porque, óbvio, o grande evento, você colocava à meia-noite, que era a hora que todo mundo chegava. Eu lembro que eu participei das viradas daqui da Grande São Paulo, então eu estive em Santo André. No primeiro ano que a gente fez, eu fui para Santo André. No segundo ano, eu fui para Piracicaba. No terceiro ano, eu fui para Ribeirão Preto. Então, eu participei de algumas. Cada ano, um representante da secretaria ia para alguma. Chegou um ano, eu falei, gente, não tem cabimento isso. Mas, enfim, era aquilo que estava decidido na época. Quando eu sentei na secretaria, o governador me chamou para perguntar, eu disse, governador, a gente gasta quase 20 milhões de reais para um dia de evento em 20 cidades. Não faz o menor sentido isso. Não faz. É um custo muito... Acho que quando a gente olha para a política pública, a gente tem que ter esse olhar também, né, de apurado. Claro. Claro, porque o dinheiro são das pessoas. Você está falando de 20 cidades em 645 municípios, que gastam R$1 milhão. É muito dinheiro, gente. Não faz sentido, por exemplo, Revelando São Paulo. Esse faz sentido. O Revelando São Paulo é, sim, um programa de um festival inteiramente do Estado, que, sim, consome um valor razoável do Estado, vai consumir mais a partir do ano que vem, porque esse ano ele ainda está só em 2 edições, uma no interior e uma na capital, mas a ideia é que ele tenha 5 no interior e uma na capital. Porque ele é um programa de revelação de cultura tradicional paulista, que é a caiçara, a urbana e a caipira. Então, isso é um programa de revelação de talentos na gastronomia, na música, no artesanato. Eu ainda amplio o leque, né, de segmentos que eu estou olhando para a cultura. Não faz sentido para um dia, um show, que era obrigado a acontecer na mesma hora em todos os lugares. Eu lembro que eu brincava, se eu estou em Santo André e está acontecendo em Santo André, e a outra virada está acontecendo, por exemplo, em Osasco, e eu queria ver 2 shows, eu não podia, porque ele ia acontecer na mesma hora. O que eu estimulo o turismo?
o trânsito de pessoas, o consumo, não faz nenhum sentido, gente. Secretária, a senhora deixa o gancho, então, para a gente perguntar sobre a interiorização justamente da cultura, que é um dos principais motes e ganchos aí da cultura no atual governo Tarcísio de Freitas. Inclusive, antes da senhora responder, nós temos um trecho de uma fala da senhora, inclusive aqui na Assembleia, sobre isso. Vamos acompanhar. Não é só levar produções daqui para o interior. O nosso interior é muito rico na sua produção artística. A gente sabe de coisas incríveis que acontecem no nosso interior. É o que eu falei. O Revelando São Paulo é um pouco disso. É ter palco e dar voz e luz para essas produções que a gente não consegue, eventualmente. Por isso que eu digo, o interior tem muita agenda. A gente não consegue dar conta da agenda do interior. O que a gente precisa fazer é que as pessoas passem a ver tudo que a gente produz. E a gente, eu estou falando a classe, né? Porque é a classe que produz. Eu brinco que eu sou só um conector, eu só sou um instrumento. Quem faz cultura todos os dias, acorda todos os dias, produz, se dedica, toda vez que tem uma interferência do Estado, para o bem ou para o mal, pode ou não melhorar a vida dessa pessoa. Então, o Revelando São Paulo, sobre o aspecto de uma política pública de revelação das produções do interior, da capital e da nossa produção caiçara, não pode deixar de ter esse mote. A gente precisa dar luz, trazer as coisas do interior para cá, claro, e trazer coisas da capital para o interior. Essa troca que faz o nosso repertório cultural ampliar, que aí é uma outra questão, né? Ainda na esteira de investimentos envolvendo os 645 municípios do estado, eu estava lendo no site até da própria secretaria sobre 2 chamadas públicas de fomento a atividades artístico-culturais desenvolvidas pelos municípios. Um montante em torno de 21 milhões de reais, com o objetivo de atingir 450 cidades do total de 645, né? Gostaria que a senhora falasse mais sobre a importância de chamadas públicas como essas e se elas podem ser mais eficientes nesse sentido de levar a cultura. Na verdade, a gente só vai atender 400 porque é o que dá no segundo semestre, porque a gente só abriu agora. Então, na verdade, os 400 municípios é para este semestre. A ideia é que a gente consiga atender durante o ano os 645 municípios. Eu estive no interior, numa reunião na região de Campinas. E um secretário levantou a mão e disse assim, secretária, o Estado nunca pôs R$1 na minha cidade. Aí eu disse, não, imagina, secretário, que o senhor chegou agora. Ele falou, não, eu sou funcionário de carreira. Imagina a minha cara. Então, assim, não dá para ouvir isso. Não dá para imaginar que a gente tem um Estado de 645 municípios e um município de nunca recebemos nada do Estado. A ideia do chamamento para as prefeituras é um pouco dessa ideia de que o município me conta como ele quer que eu use o meu dinheiro lá, para justamente eu fortalecer a cultura regional, local. Então, é muito difícil a gente, apesar dos anos, a gente não conseguiu mapear toda a cultura do Estado de São Paulo. Isso é um erro gravíssimo. Então, a gente, inclusive, tem aí, já a partir desses chamamentos, uma pesquisa junto aos municípios, que eles estão respondendo para que a gente possa, de uma certa forma, olhar a vocação de cada município. Porque a gente pode ter impressões. Eu tenho a impressão que aquela região é caipira. Eu tenho a impressão que aquela região é teatro infantil. Eu tenho a impressão. Mas a verdade, só quem pode me contar é quem vivencia o município. Isso, né? parte do próprio município, da própria comunidade local. Exato. E não o Estado que chega até lá, né? A inscrição para esses editais está direcionada aos municípios e junto com eles está vindo um formulário. Justamente para que eles contem. O que você tem? Você tem uma feira literária? Quanto tempo você tem uma feira literária? Você faz festival? Que tipo de festival você faz? Justamente para que os municípios contem para a gente um pouco do que eles fazem. Para que a gente possa também otimizar a nossa contratação, porque isso também barateia a nossa contratação, é óbvio. Se eu mapear todos os municípios que fazem feiras literárias, eu consigo, de uma certa forma, pegar o Viagem Literária, que é um programa do Estado, bater ele junto a essa informação que eu tenho do município e dizer, e aí, gente, agora como que eu aplico isso no que os municípios já fazem? Eu não preciso chegar com uma coisa nova. O Viagem Literária pode, de novo, acrescentar dentro de um festival que já existe há 10, 15, 20 anos. Lembrando que literatura tem uma vantagem. Os festivais literários, no geral, eles são ativadores da cidade. Ele acontece no bar,
ele acontece na padaria, ele acontece no café, no bistrô do centro da cidade. Porque uma roda de conversa literária você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer na praça, você não precisa de uma estrutura grande. Então eu até brinco, falo, gente, quem tem muitos festivais literários em torno e vê que uma cidade menor não consegue receber um grande palco, deixa o irmãozinho receber uma viagem literária. Para estimular aquela cidade, deixa ela receber essa ajuda do Estado. E para aquela cidade maior, que é essa, tipo festival de rock, claro, a estrutura de um palco de rock precisa ter, todo mundo aqui já fez evento. É banheiro químico, é infraestrutura de segurança. Nem toda cidade consegue receber uma coisa assim, mas consegue receber outras coisas. Então, também a gente olhar um pouco dessa característica local. Para isso, a gente botou a equipe toda para fazer. Então, a gente vai desenhar, a partir disso, um olhar para o Estado em que a gente consiga ter, de fato, atuações permanentes do Estado. Não um dia. Não uma vez a cada 4 meses. Se a gente conseguir organizar isso, as pessoas vão sentir uma presença do Estado muito maior. E não é o Estado de São Paulo, não é só o governo do Tarcísio. A gente faz coisas muito maiores do que isso. A cultura passa. O governador Tarcísio tem um mandato, pode ter 2, são 8 anos. A cultura não é isso. A cultura é o que diz de um povo, que fala sobre uma nação, o que fala sobre um Estado, o quanto a gente produz. É disso que a gente está falando aqui. Secretária, há cerca de 2 anos foi veiculada a informação de que o governo de São Paulo apresentou uma proposta para o governo federal para administrar a Cinemateca de São Paulo, para que fosse feita uma transferência e ficasse sob a administração do governo do Estado. Como é que está essa situação? Eu nem sabia. Você está me contando hoje. E olha que eu já tive com a Dora, já 2 vezes lá na Cinemateca. Fiz, inclusive, uma visita guiada, que é espetacular, inclusive. Quem não conhece a Cinemateca, Vila Mariana, é um prédio incrível. Tem um parque, então está aberto, as pessoas vão de carrinho de criança, passear. As salas de cinema ficam passando coisas. Tem um cinema a céu aberto. Eu realmente nem tinha conhecimento dessa discussão. Acho que isso deve ter acontecido quando teve aquele acidente do fogo, mas acho que hoje a Cinemateca tem uma administração muito forte. Inclusive, eles acabaram de abrir editais também. Eu acho que, assim, não faz sentido, né? Só se o governo federal achar que o Estado pode, de alguma forma, contribuir. Mas esse assunto nem me chegou. Secretária, eu vou fazer uma outra pergunta para a senhora, também conversada aqui nos bastidores, né? Um pouco disso também que a senhora vinha falando, de a cultura, o governo passa, mas a cultura fica, ela é o que fala sobre um povo, né? E aí, nesse sentido, o que para a senhora, e tudo bem se a senhora nos devolver essa pergunta, porque eu sei que talvez isso aconteça, o que é democratizar de fato a cultura? Então, a democratização, não, eu quero inclusive ouvir que todos me digam o que é, né? Eu posso dizer o que, para mim, o entendimento de democratização é todo mundo participando. Então, todo mundo significa todos, aqueles que fazem e aqueles que usufruem. Então, nós estamos falando de 2 polos, que é um que entrega e o outro que recebe. E esse encontro é o que faz o grande giro da democratização, entre os que produzem e os que assistem. Então, a democratização precisa ser um lugar em que o artista tenha total liberdade para apresentar a sua arte nos mais diversos segmentos, só que lembrando que ele produz para um público. Então, a gente também precisa lembrar que há um público. A gente tem dados de que se uma pessoa for num filme, assistir a primeira peça de teatro que ela for, ou o primeiro filme que ela assistir, ou o primeiro espetáculo de circo que ela for, se ela tiver uma experiência ruim, dificilmente ela volta. Então, quando a gente fala que desde o bilheteiro, do pipoqueiro do teatro, até a pessoa que fica ali na frente, né, com aquela... O lanterninha, vou chamar, antigamente era assim que chamava. Desde essa pessoa, a simpatia, o acolhimento é importante para a nossa cultura. Por quê? Porque se a pessoa for maltratada, ou se ela ver um espetáculo, ela não volta. E se alguém perguntar, vamos no teatro, falar, eu não quero saber dessa coisa. Então, a democratização perpassa por esse encontro. Lembrando uma coisa que é importante que as pessoas às vezes esquecem. Diferente da educação, que é universal,
a democratização da nossa educação, constitucionalmente, ela é universal. Significa que o pai e a mãe, quando têm um filho, já sabem que vão ter, obrigatoriamente, sob pena de serem, responderem na justiça, que levar os seus filhos na escola. Não existe nenhum parágrafo que diz você tem que levar no teatro, você tem que levar no cinema, você tem que levar no circo, você tem que levar na biblioteca. Não diz nada, no museu não diz nada disso. Nós ainda temos um papel como fazedores de cultura, que além de tudo, fazer um auê, né? Por isso que ainda bem as redes sociais ajudaram muito, mas fazer um auê para trazer o público. E ao trazer o público, que esse público saia feliz, para que ele queira voltar. Porque se ele tiver a rotina, a gente aqui toda sexta-feira come pizza. Não está escrito em nenhum lugar da lei que você é obrigado a comer pizza. O que é isso? Hábito. Se você criar o hábito das pessoas irem, pode ter certeza que elas vão. Num domingo de manhã, não tenho nada para fazer, ela fala, vou no museu. No sábado à noite, vou no cinema. Então, as pessoas começam a preencher a sua agenda olhando, consumindo a cultura. Esse encontro é fundamental. Então, a democratização da cultura passa pelos fazedores e receptores. E isso é que é mais importante. E eu acho que isso é uma discussão que precisa acontecer quando a cultura está se olhando. Nesse momento em que teve um gap, que a cultura parou, como ela está se olhando. Agora, aproveitando essa discussão sobre democratização da cultura... Diz o que é, antes de você começar. Não, quem sou eu para dizer o que é Mas ao lado da secretária? Não, imagina. Mas a pergunta que eu queria fazer é como democratizar a cultura nas periferias, levando ela às cidades do interior do estado. Porque a Secretaria de Cultura ela tem um orçamento de pouco mais de R$1 bilhão, administra mais de 60 equipamentos culturais, alguns de reconhecimento internacional, como a Pinacoteca, a Orquestra Sinfônica do Estado. Mas a pergunta que eu queria fazer é como levar a Pinacoteca, a Orquestra Sinfônica do Estado, entre outros equipamentos culturais de renome do Estado de São Paulo, para as periferias, para o interior do Estado de São Paulo? Acho assim, a gente precisa também lembrar um pouco que há produções regionais locais, por isso que a gente fala dessa troca permanente. É óbvio que os equipamentos, né, os prédios, não dá para pôr rodinha e carregar. O que a gente tem feito, e já faz há alguns anos, é a partir dos sistemas, então a gente tem o CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, e o CISEB, que é o Sistema de Bibliotecas, acrescentar isso ao de centros culturais e acrescentar a música, porque o Estado de São Paulo realmente tem uma vertente musical muito forte. A gente tem isso no nosso DNA. Não importa o ritmo, a música é muito presente para nós. Não é à toa que a gente canta no chuveiro, ela é um momento importante para nós. Então, um pouco da disseminação das produções, ela passa por a gente ter esse mapeamento do que o interior produz, então a gente poder criar palcos que a gente possa trazer o que é produzido lá para cá, e, obviamente, um pouco da estrutura do que a gente tem aqui, como a gente carrega para lá. Então, quando a gente fala, por exemplo, do acervo da Pinacoteca, é muito complicado o trânsito de acervo. Confesso a vocês que o protocolo de trânsito de acervo é uma coisa muito difícil. Mas hoje, as imersões narrativas, elas possibilitam você visitar qualquer lugar do mundo botando um óculos e tendo uma experiência sensorial maravilhosa. Então, a gente tem pedido para que os nossos equipamentos pensem nisso. Um pouco do que o Miss Experience tem no seu DNA é isso. Hoje ele está estático num espaço. Veja como é contraditório, né? A gente está aqui falando de como a gente democratiza e como a gente populariza instrumentos, e aí eu vou lá e crio mais um equipamento parado na capital. Parado é estático, né? Eu tenho que pegar meu carro e ir até lá. Poxa, eu não preciso necessariamente que o Miss Experience esteja num... Esse, então, menos ainda. Ele tem a possibilidade múltipla de conversar com todos os meus equipamentos, criar as possibilidades de vivências imersivas e viajar pelo interior inteiro, não sei se nos 645 municípios, mas em 30 regiões que você possa dar possibilidade para que as pessoas conheçam aquilo que é delas. Porque tudo que está dentro do acervo dos nossos equipamentos não é da Secretaria da Cultura, não é do governador do estado. É um acervo das pessoas. Muita gente não sabe o que nós temos. Muitas pessoas não sabem o que nós produzimos de guarda. São
inúmeros quadros, enfim, estátuas, esculturas, coisas que estão no nosso... Gente, as pessoas não conhecem o Museu de Arte Sacra da cidade, do estado de São Paulo. O Museu de Arte Sacra é entre os museus, tirando alguns de Minas Gerais, que tem 3 ou 4 que realmente são de relevância inúmera, o Museu de Arte Sacra do estado de São Paulo está entre os 4 com maior produção e acervo da cultura sacra. A cultura sacra fala de períodos, não é um período. A cultura sacra fala de períodos da nossa cultura, né? A cultura barroca, que é espanhola, quando você anda no mundo e pergunta, a gente tem um museu de arte sacra e pergunta, é lindo o que vocês produzem do barroco. Ninguém fala que é espanhol. Todo mundo já fala que é nosso, por causa do Aleijadinho. Então, assim, e temos grandes acervos do Aleijadinho, inclusive estamos com uma exposição do Aleijadinho no Museu de Arte Sacra. Aqueles que quiserem, por favor, estão convidados a visitarem. Última fazenda convencional da cidade. O que o Estado tem é muito precioso. Agora, eu não ponho numa rodinha e levo. Se eu tenho condições de fazer viagens imersivas a partir do que a tecnologia me propôs, por que eu preciso estatizar o que é permitido que eu rode? Então, um pouco disso é o desafio de realmente rodar com narrativas imersivas, e aí sim, games, XR são produtos da cultura que a gente possa fazer. A gente até brincou, tem um projeto que está sendo desenvolvido dentro do PROAC, que é uma lei de fomento nossa, que é um game sobre os nossos museus. Democratizar. Fazer as pessoas conhecerem aquilo que a gente tem. Acho que essa é a palavra principal que a gente tem olhado na nossa secretaria. Secretária, sobre a Lei Paulo Gustavo, a gente tem a informação que o Estado deve receber cerca de 355 milhões de reais dos 3,8 bilhões desses recursos. Como é que estão os projetos? Como é que eles serão investidos? Já recebemos, já está na conta, inclusive. Esse já está na agulha. 70% da Paulo Gustavo é exclusivo para o audiovisual. Né? É um recurso, esses 3 bilhões de reais, pouco mais de 3 bilhões de reais, ele vem do setorial do audiovisual e ele está exclusivo para 70% exclusivo para o audiovisual. Os outros 30% são para os demais segmentos. Os 30% dos 350 milhões, mais ou menos, que é o que a gente vai receber, eu não vou saber as vírgulas aqui, 94 milhões é para a destinação das demais áreas. A lei, no preâmbulo dela, fala que ela é para atender aqueles que foram prejudicados durante a pandemia. Então, esse está no preâmbulo da lei, isso. Então, a gente está falando, a pandemia aconteceu em 2020, se ela está falando que são para aqueles que foram prejudicados, a gente está pensando naqueles que existiam antes de 2020. Então, essa é uma primeira informação importante. Aqueles fazedores de cultura, aqueles equipamentos culturais que foram prejudicados durante a pandemia, terão a chance ou de reabrirem o seu equipamento ou de retomarem a sua produção. Nos 30%, nos demais segmentos, nós vamos ter linhas de planos anuais para os equipamentos. Então, o que significa? Eu sou uma casa de cultura na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Eu vou inscrever, eu tenho a minha casa de cultura lá, eu tenho aula de violão, eu tenho aula de dança, eu tenho sarau, ele vai apresentar um plano de trabalho anual e durante o ano ele vai receber um recurso para executar atividades durante um ano. Eu não estou, nesse caso, privilegiando nenhuma língua, estou privilegiando o espaço para que o espaço possa contratar professores, possa trazer palestrantes, possa fazer cursos. O que o espaço apresentar, claro, tem uma curadoria que vai entender qual é a melhor proposta de utilização desse recurso para que ele desenvolva durante um ano as suas atividades. Então, isso é para espaços culturais. Fora isso, a gente tem um que chama-se Pontos de Cultura. Pontos de Cultura é um espaço cultural que não eventualmente ele tenha um espaço físico, mas são ações culturais que já estão consolidadas aqui no nosso fazer cultura e que terão uma linha deles, específica para eles,
que é de territórios e pontos de cultura, que também é para planos anuais. Depois a gente tem para manutenção predial. Então, exatamente para aqueles que querem fazer reformas, adaptações, reabrir o espaço, comprar material, mesa, cadeira, enfim, para reformular o espaço. Então, a gente vai tem a circulação também, difusão. Como que a gente também produz essa difusão? Então, uma das coisas das linhas é circulação de peças já executadas. Não é nada novo. É aquilo que você já estava fazendo, e por conta da pandemia, você teve que parar. Eu tinha uma agenda, parou. Eu queria fazer mais, parou. Então, vamos retomar eu brinco que é tirar o pó do figurino e botar ele de novo na estrada. Então, vamos ter um recurso razoável, grande parte do recurso é para a circulação, justamente para que a gente volte a estimular que as peças, o circo, a dança, as bandas voltem a circular, não necessariamente muito longe, mas minimamente dentro da sua região. A gente retoma isso com a Paulo Gustavo nos 30%. Nos 70%, que é do audiovisual, grande parte desse recurso é para produção. Não sou eu que decidi. A lei decidiu assim. Então, em torno de 170 milhões de reais vão ser para as produções. O que é produção? Curta-metragem, longa-metragem de baixo orçamento, que é uma coisa que a gente vem desenvolvendo bastante aqui no estado de São Paulo, série, websérie. Todas as linguagens, documentário, ficção, animação, para todas as linguagens. Depois a gente tem o XR e o Games numa única, que é exatamente esse lugar que essas novas linguagens estão, segundo decisão do MINC, dentro do audiovisual. Então, a gente tem tudo isso para fazer. Aí tem alguns recursos que é para salas de cinema, tem recurso que é para planos anuais de espaços cineclubes, que também são espaços culturais mais dedicados mais ao audiovisual, tem licenciamento. Então, a lei ela já veio um pouco desenhando, no caso do audiovisual, as linhas que nós vamos ter que atender. E a gente vai atender a todas. Secretária, a senhora tem um mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis. Gostaria que a senhora falasse da importância de cultura e desenvolvimento sustentável caminharem juntos. Na verdade, a gente acabou de ter aí uma mudança do nome, né? Eu acabei de falar da palavra indústria. Há um olhar para a cultura que sempre foi um olhar do fazer cultura, a cultura tem que estar longe do que é mercado, a cultura não pode ir esse lugar, a cultura tem que ser preservada. O problema é que quando você teve a pandemia, principalmente aqui no Brasil, quando a gente parou, por exemplo, um musical, você não parou os artistas que estão no palco, você parou a banda que está no fosso, você parou o cara que estava na iluminação, você parou o sonoplasta, você parou o cara do figurino, você parou o cara da cenografia. E mais do que isso, a gente percebeu o quanto a gente reflete no entorno. Porque quando a gente está falando só do espetáculo, aquele que acontece dentro da sala, a gente esquece que tem o pipoqueiro do lado de fora, o cara do estacionamento, a passagem aérea, o hotel, o restaurante. Então, o ecoar da cultura, ele é muito mais amplo do que só o único mundo que a gente vive. Na Inglaterra foi feito isso. Foi olhado a partir dos fazeres da cadeia produtiva da cultura, quais eram as funções que estavam, de uma certa forma, atrelada ao fazer cultura e, portanto, foi percebido que há um grande envolvimento de vários tipos de linha de mercado de trabalho vinculados à cultura. Então, quando a gente fala da indústria, a gente está falando exatamente dessa trança que faz a cultura acontecer. Então, a indústria criativa, quando a gente está olhando para a indústria criativa, que é a produção da criatividade, a gente está olhando exatamente para esse lado mais do mercado. A gente está falando, pela pesquisa, em 7 milhões de pessoas que trabalham envolvidas com cultura. É o segundo maior mercado do Brasil. Não é um lugar para falar só do fazer cultura, a gente está falando de um mercado muito amplo. E aí a Secretaria tem uma responsabilidade muito grande nisso, que é exatamente como a gente forma para esse mercado. E aí a gente tem que lembrar que aí sim entra aquilo que a cultura sempre quis dizer. Eu não consigo estar dentro de uma casinha
e você dizer exatamente o que eu produzo, ou como eu produzo, porque a cultura ela está ligada à criatividade. Então, a volatilidade que a cultura tem no criar não pode estar desenhado num fazer cultura modulado por uma academia da universidade. E aí, nesses aspectos, a secretaria olha para esse mundo e olha e diz assim, bom, eu tenho um programa chamado Oficinas Culturais, que existe há mais de 30 anos, e essas oficinas culturais estão atendendo a esse mercado? E aí a gente percebe que não. Então, há necessidade de ampliar uma coisa chamada formação para este mercado. E entender que o mercado da cultura, além daquele artista que está no palco, tem realmente um reflexo muito grande ao seu entorno. E entorno que, eventualmente, quando eu falo de ampliar salas de espetáculo, não sei o quê, automaticamente vai precisar do cara da iluminação. Aqui, nós estamos aqui numa sala, quantas câmeras tem aqui em volta? Quantas pessoas estão envolvidas nesse programa, tirando os 3 jornalistas que estão aqui? São pessoas que... O dobro. No mínimo. Né? Então, assim, e são pessoas que as pessoas que estão do outro lado da tela não veem. Então, a gente também tem essa preocupação de dar luz nisso. Então, a gente entende que a cultura é, sim, uma indústria criativa. E ela é, sim, um lugar que a gente precisa olhar. Não é, de novo, não é para as narrativas, não é para a construção criativa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um mercado por trás disso tudo. Quem já foi num set de filmagem, quando para contar, para de contar. Porque é tanta gente envolvida, é tanta gente contratada, que pouco a gente consegue, né, mensurar. E o trabalho da secretaria também vai ser um pouco, junto com parceiros, criar essa trilha de entender tudo que a gente tem para fazer. Lembrando que muitos dos nossos profissionais, e vou dizer um aqui que eu tenho certeza que vocês não sabiam, designer não é uma profissão reconhecida no Brasil. Não tem KNAI. Se eu sou um designer, eu tenho que achar outro lugar para me inscrever. Eu não consigo me inscrever como designer. Secretária, nós vamos para a nossa última rodada de perguntas. Bruno, por favor. Bom, eu tinha outras coisas para perguntar, mas eu não quero deixar de perguntar isso, então já que é a última, eu vou direto nessa, que é o seguinte. A jovem Marília, quando era adolescente, ouvia o quê? Gostava de ler o quê? E aí, ao longo dos anos, como é que foi se dando a sua relação com arte, com cultura? Eu não vou te colocar numa saia justa, de colocar assim... Quem que você prefere? Não precisa me responder isso, tudo bem. Mas eu queria entender como é que se deu a sua relação com cultura, com arte, desde criança, passando pela adolescência, e aí, obviamente, depois que você começou a trabalhar nessa área. Eu sou filha temporão. A irmã mais perto de mim tem 6 anos a mais. E a mais longínqua, 11. Então, confesso que eu sou eclética, né? Porque pegando as gerações, a gente vai ouvindo de tudo. Meu pai é pianista autodidata. Então, tem piano na minha casa. Na casa da minha mãe, não é mais minha casa. Na casa da minha mãe tem piano. Então, desde pequena, a gente sempre ouviu meu pai tocar. Então, a gente sempre teve uma relação de entrar dentro do carro e ouvir música clássica. Então, essa era uma relação muito forte, criança com a música clássica. É óbvio que o fato de ter irmãs mais velhas me beneficiaram no sentido de poder conhecer coisas, um repertório muito maior. Então, por exemplo, a minha irmã mais velha sempre gostou de Beatles, Elvis. Então, era uma coisa que a gente ouvia bastante. A minha irmã do meio, ela gostava de ouvir roupa nova. Ela era mais brasileira, né? Ela gostava de ouvir Capital Inicial. Porque era da geração dela. A minha irmã, entre as duas, a Paula, era clássica. Ela era muito novelista. Então, ela ouvia muito Roberto Carlos, Erasmo Carlos, muito dos vanguardas, né? Então, eu tive uma formação nesse lugar. E, eventualmente, quando tinha que sair, não tinha com quem deixar a criança. A criança ia junto. Então, eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu fui ao teatro, assim, nem era uma peça de criança. Era uma peça... Acho que na minha época não tinha muito essa coisa de censura, né? Acho que quando eu estava com o pai e a mãe podia entrar... E eu até brinquei porque eu encontrei a Esther Góes recentemente e eu fiquei muito emocionada. Porque era uma peça, obviamente eu não lembro, mas que a Esther Góes estava e ela era uma personagem que aparecia de branco no palco. Para mim aquilo foi uma cena que ficou, enfim, na minha memória há muito tempo.
Óbvio, meus pais, a minha mãe é dona de escola. Então a gente teve muita coisa de assistir peça infantil. Eu até brinco, falo, gente, as crianças não assistem Saltimbancos, né, hoje. Sei lá, eu acho que eu assisti umas 200 vezes, inclusive por ser 4 irmãs. Eu sempre era o burro, claro, mas a gente tinha o disco, né, acho que até fez furo no disco. Então a gente tinha uma relação muito disso, né? No Natal tinha apresentação, Dia das Mães tem apresentação, então a cultura sempre esteve muito presente. Minhas irmãs, enfim, até por isso, saíam quando começaram a namorar, tinha que levar a menina junto também. Então, assim, eu tive uma participação de vivência cultural muito ampla. Eu gosto. Obviamente, você perguntar, tudo que você assiste, você gosta? Não. Mas eu não sou crítica de arte, então me reservo a fazer como me ensinaram, né? E tudo bem, vida que segue. Mas tem coisas muito maravilhosas que as pessoas não sabem que a gente faz. E é assim, eu vejo, eu leio, eu gosto muito, eu assisto muita coisa. Obviamente, muito menos hoje do que fazia antes. Mas ontem, por exemplo, eu fui, né, enfim, assistir peça de teatro. Então, a gente gosta eu gosto disso, né? Às vezes, aperto a agenda para ir. Eu não tenho problema, eu vou me acertando. Mas para conseguir, digamos assim, identificar um pouco mais as suas preferências, não estou entrando no mérito do que você acha melhor ou não, mas você consegue me dizer, por exemplo, o seu autor preferido, ou um filme que te marcou, ou algum artista, alguma banda? Assim, eu gosto muito de ópera. Tá. Eu sou uma pessoa, assim, eu acho que a gente tinha que popularizar a ópera de novo, né? A gente tinha que adaptar ela para poder rodar mais. Óbvio que assim como os musicais, você tem aquela coisa da cena, né, que é o que diz muito. Mas eu acho que a gente tem trechos de óperas, coisas que a gente poderia fazer para poder levar um pouco disso para a periferia. Lembrando que a gente tem as fábricas de cultura, né? Um pouco do que o Thales me perguntou. A gente tem as fábricas de cultura. As fábricas de cultura, elas vieram muito pensadas. Quando a gente fala de política pública, e agora eu vou falar das cidades inteligentes um pouco mais na estrutura de quando a gente olha para o desenvolvimento e a construção de um fazer político, né? Que quando você analisa de um fazer político eu identifico um problema, eu olho uma vocação, eu converso com as pessoas e aí a gente desenha estratégias de desenvolvimento para atuações de desenvolvimento local. Esse é um pouco do que é o Cidades Inteligentes. E é por isso que nas Cidades Inteligentes você diz, mas você não olhou cultura? Claro, olha tudo. Quando a gente vê o que aconteceu na Colômbia, na cidade de Bogotá ou na cidade de Medellín, a cultura é extremamente importante nesse olhar. Então, assim, quando a gente tem uma fábrica de cultura que foi pensada a partir de um desenvolvimento de indicadores, com um banco que o BID estava junto, que a gente pôde, eventualmente, realmente fazer uma ação muito precisa em determinados locais, você ali consegue ver o reflexo no entorno. As crianças não têm mais evasão escolar, a gente até está pedindo para refazer, junto à Fundação SEAD, os indicadores que foram feitos por ele, que era de vulnerabilidade juvenil, o quanto isso refletiu a partir lá da que foi pesquisado em 2012, nós estamos falando de 30 anos, não, 2002, 30 anos depois, porque 2012 foi quando a gente começou a inaugurar o prédio. O programa começa 10 anos antes. Então, é muito tempo, né? Então, aquilo tudo hoje tem um reflexo de 30 anos de presença de Estado. Quanto a gente colaborou para essa melhora desses indicadores? Então, a gente está falando de evoluir. Nem todo mundo vai ser fazedor de cultura, e não é para ser. Por isso que a gente tem o fazedor e o receptor. Mas para ser receptora, ela tem que ter o hábito de novo. Você vê que a gente vai voltando sempre no meio, né? A gente gira a conversa, a gente sempre volta. A fábrica de cultura tem esse papel importante. As crianças vão lá, fazem contraturno, fazem de dança, de circo, de música, de teatro. Lá é o lugar de todas as linguagens. Tem uma biblioteca maravilhosa, extremamente acessível, no meio das periferias de São Paulo. E ali eles têm essa possibilidade de palco, porque também uma coisa que é importante dizer, que nas fábricas de cultura todas têm teatro. A única que não tinha teatro, a gente fez circo. Fez uma arena, que aí, de qualquer forma, é adaptado para peças de teatro. Por quê? Porque eles precisam treinar. Se eu não vou ser ator, não tem problema. Mas se eu quero ser, eu preciso ter o palco para treinar. Eu preciso ter o palco para criar repertório. Eu preciso ter esse encontro. Então, um pouco do que a gente produz da nossa cultura urbana,
e é incrível o que a gente vem fazendo, a gente até quer mapear agora também quem são os grandes nomes hoje que saíram das fábricas de cultura. A gente tem um cantor gospel que ganhou um programa do Serginho Groisman, agora, recentemente, Marcelo, começou a cantar na fábrica de cultura. A gente tem muitos dos grafiteiros hoje importantes e alguns expoentes que eu já estou até de olho, eu já até brinquei, esse vai crescer, esse, e muitas meninas, inclusive, que vão tomar o mundo, já, é uma questão de mais um tempo, não vai mais ficar aqui, não vai mais estar aqui. E bom, a cultura é isso, é esse círculo, né? A gente tem bailarinos que vêm, formam com a gente e vão para fora. Temos músicos, muitos da EMESP, muitos. Crianças, inclusive, que eu levei lá em 2012 para a Alemanha, que a gente levou para Amsterdã, não voltaram. Estão tocando em orquestras internacionais. São brasileiros, são paulistas. São criados e construídos a partir de programas de políticas do Estado. Isso não tem preço. Secretária, para finalizar minha participação, eu queria perguntar sobre a importância do Parlamento Paulista nessas parcerias, no auxílio aos investimentos, a auxiliar a Secretaria de Cultura. Eu já vou pedir emenda parlamentar, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse sobre essa importância. E aí, antes da resposta, a gente pode até acompanhar uma fala da senhora sobre esse assunto. Falar sobre cultura é sempre muito empolgante, mas mais do que falar, a gente precisa trazer resultados. Eu acho que é isso que os deputados esperam de nós. A gente começa aí 6 meses, né, esses primeiros 6 meses de secretaria, fazendo um acerto de política dentro da secretaria e agora começa o segundo semestre lançando programas que eu quero trazer para que eles possam acompanhar e, enfim, divulgar, porque também não adianta, por isso, inclusive, a imprensa aqui é sempre muito importante, porque não adianta eu fazer para mim, tem que fazer para as pessoas, porque no final das contas é para elas tudo isso. Eu acho que assim, os deputados, eles representam. O Estado de São Paulo tem uma representatividade dos deputados muito ampla. A gente consegue um pouco, eventualmente uma ou outra região não ter representante na Assembleia. Mas, de um modo geral, quase que 100% do Estado está representado aqui. É óbvio que os deputados são referências nessas regiões. E, portanto, é importante que os programas do Estado também estejam na boca deles, né? Quando a gente fala de municípios, olha, a Paulo Gustavo, ela foi... Para o Estado de São Paulo veio mais de 700 milhões de reais. O Estado, o ente Estado, recebeu 350, mas os municípios receberam mais de 360, os 645 municípios. Só 21 municípios do Estado de São Paulo não se inscreveram. O papel dos deputados de estimular que a gente tenha essa convergência de política pública, porque, de novo, a cultura não é para mim, não é para você, Thalys, a cultura é para as pessoas, é para todos. Nós também, mas é para todos. Então, assim, claro que ter os deputados que são pessoas que têm esse diálogo regional, parceiros, é muito importante para mim. É claro que eu peço dinheiro, é óbvio que eu peço dinheiro, mas até para quando eu peço dinheiro é engraçado. Eles, quando vêm conversar comigo, eu falo, eu queria isso, eu falo, pô, deputado, vamos pensar um programa da região? Aí o senhor dá um dinheiro só e a gente consegue fazer um volume maior, consegue estar presente o tempo todo? É o jeito de falar. Então, assim, a casa... Eu já tive aqui, tá? Eu passei 5 anos nessa casa. Então, assim, eu conheço a importância dela. Eu fui criada, né, forjada. Meus primeiros anos foram aqui nessa casa. Então, eu tenho um respeito enorme pela casa, um respeito enorme pelos parlamentares. Eles são figuras importantes no tripé da democracia brasileira e eu respeito demais isso. Assim como eu criei um tripé na cultura, que é formação, difusão e fomento, aqui esse mesmo olhar triângulo é importante. Que eu também já tive no TJ, já tive no MP, que também a justiça é importante para nós. Então, assim, tudo isso é o que faz da nossa cultura. Então, para mim, é uma honra até estar aqui, né, sendo entrevistada. Eu que comecei em gabinete de deputado. Agora, secretária, para que a gente possa finalizar, a senhora se intitula sempre como uma fazedora de cultura. Só no campo da fala. Se eu cantar, eu quebro todas as câmeras, né, aqui. Se eu atuar, eu acho que não vou ser muito boa atriz. Não... Eu já fiz muito tempo teatro, eu dancei muito. Se a gente fosse pensar qual é o meu lugar, assim, dentro das linguagens, a dança foi muito presente como objeto de desenvolvimento corporal, né, de conhecimento. Foi um lugar que eu estudei mais, enfim.
Mas não faço mais para DD, tá? Nem tenho mais corpo para isso, nem coluna. Mas eu sou mais fazedora como um conector do que propriamente uma fazedora. Eu brinco que eu ouço muito o setor, tem um processamento, obviamente tem uma política de Estado, né, deste governo, e entre a política do governo e a política do Estado, tem este lugar do que a gente fomenta para a cultura, né, do que a gente espera da cultura, e ouvindo muito. Eu acho que provavelmente eu já tive mais de 50 reuniões em grupos de discussões em 6 meses. Acho que isso é inédito. É preciso ouvir demais. Até porque eu brinco com eles que eu não quero errar. É muito difícil não errar. Mas eu gostaria de não errar. Mas se eu errasse e tivesse que ser enforcada na Praça da Sé, eu não queria ir sozinha. Aí eles dão risada. Eu falei, então vocês pensam meio que vocês vão falar pra mim. Porque o que vocês falarem eu vou tomar como verdade. E aí eles brincam, não, pode deixar. Se você for queimada, apedrejada, e eu ainda falo, não joga ovo podre em mim. Por favor, é a única coisa que eu peço pra vocês. O resto, tudo pode acontecer. A gente vai ter momentos, obviamente, a gente vem num namoro muito bom com o setor, eu não posso reclamar, acho que o setor tem críticas, vão ter sempre, é muito difícil a gente conseguir agradar todo mundo, mas a ideia é não errar. Mas muito difícil não errar. Como conectora, qual marca a senhora quer deixar? Eu acho que o da cadeia produtiva. Eu acho que no final de 4 anos, o Estado de São Paulo tem que estar preparado. Se tiver que receber 100% da produção do Brasil, está preparado para receber 100% da produção do Brasil. Maravilha. Hoje a gente não está. Secretária, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Thales, Bruno, pelas companhias. Secretária, foi um prazer mais uma vez recebê-la aqui. O prazer foi todo meu, estou à disposição. Por favor, convidem sempre. Agradecemos demais também a sua participação, é claro, e o Conexão Paulista de hoje fica por aqui. Até o próximo.